O morador de rua não oferece problema, ao não ser a mancha que muitos não aceitam. O dia que a gente sai de casa nunca é um dia escolhido. Eu ouvi muito por trás das paredes falarem de mim. Eu ouvia quando diziam, ele é rebelde. Eu ouvia também dizer, se não tá contente e feliz nesta casa, pode ir embora. E essas palavras que eu ouvia por trás das paredes, essas sim me faziam sentir tristeza, porque ali eles estavam sendo verdadeiros. É como se eu fosse um fardo. Em alguns momentos eu me olhava no espelho e pensava, por que eu existo? É difícil ter a educação que eu não conheci. Esse meu jeito desajeitado me acompanhou por toda a vida, a minha vida. Boa noite. Tudo bem, irmão? Não sei. Eu acostumei a sempre dizer que tá bem. Uhum. Sempre tá bem. Eu não posso esperar e brigar por coisas que eu não trabalhei para ter, não lutei, não segui à risca o que eu tinha que fazer. Os meus amigos de infância, pelo que eu sei, estão bem, todos. Só eu que saí fora do trilho. Uhum. Desisti dessas regras. Eu resolvi fazer as minhas regras. E quando a gente decide cuidar da vida como bem entende, existe um preço a pagar. Eu paguei esse preço. Eu paguei o preço. Quando tão jovem, sempre que precisava de ajuda, não tinha ninguém. Eu desisti deles primeiro, antes deles desistir de mim. Eu tomei essa decisão. Tu está falando da família? Sim. Eu desisti deles. Uhum. Eu não quis me submeter àquelas regras. Eu não quis fazer parte. Eu não me sentia parte daquele núcleo. Eu era infeliz. E todos os dias eu ouvia o quanto eu era diferente e como as minhas atitudes erradas causavam preocupação
transtornos, até raiva. Pode falar, tranquilo. Para quem já sofreu tanto na vida, dizer que palavras atingem até uma piada. E se eu ouvia aquelas queixas, é porque eu tinha atitudes erradas. Eu ouvi muito por trás das paredes falarem de mim. Eu ouvia quando diziam: ele é rebelde. Ele é rebelde. Ele tem que entrar numa linha dura. Eu ouvia também dizer: se não tá contente e feliz nesta casa, pode ir embora. E essas palavras que eu ouvia por trás das paredes, essas sim me faziam sentir tristeza, porque ali eles estavam sendo verdadeiros, um reclamando com o outro. Eu me sentia excluído. É como se eu fosse um fardo. Em alguns momentos eu me olhava no espelho e pensava: por que eu existo? Se eu só trago tristeza e preocupação. Eu dizia pra mim mesmo: muda então. Muda. Mas como eu poderia mudar? Eu não conseguia ser diferente. Eu não sabia ser diferente. E eu não queria ser diferente. O dia que a gente sai de casa nunca é um dia escolhido. Como se eu dissesse: hoje eu vou sair, amanhã vai ser meu último dia. E pegasse minhas malas e fosse embora. As coisas acontecem inesperadamente, nos forçando a tomar decisão. Naquele dia, arrombaram a casa da minha avó. E horas depois, a culpa toda caiu sobre mim, porque descobriram que um dos envolvidos era um conhecido meu. Então, automaticamente, eu fiquei ligado à baderna toda. Então, eu não suportei essa injustiça. Eu costumava ouvir todas as queixas. Costumava ouvir o quanto eu era errado e imperfeito. E como eu tinha me tornado um problema tão grande. E de certa forma eu entendia o
porquê eles agiam dessa forma. Na verdade, eu acabava procurando esses problemas. Então eu tinha que aceitar toda a queixa. Mas a injustiça que lançaram sobre minha cabeça foi demais para mim. Naquele momento eu senti o tamanho do problema que eu era. Naquele momento, junto com aquela raiva, com todas aquelas palavras e toda a humilhação, é como se eu quisesse me abraçar e me proteger definitivamente daquelas palavras que eram como se fossem golpes em minha direção. Então, como se eu estivesse completamente cego, me sentindo muito mal, não acreditando naquilo tudo. Peguei minhas coisas, poucas coisas que eu considerava necessário. E fui embora, deixando para trás os gritos, o choro e a raiva. Os meus pés não sentiam dor, eu não sentia. A caminhada longa é como se eu estivesse acima do chão, flutuando. De tão nervoso e triste. Naquela noite eu dormi na rua, a primeira noite de uma vida inteira morando na rua. E eu fui embora. E não olhei para trás. E se me perguntarem se eu não sentia nada por aquelas pessoas, eu jamais poderei negar. Eles eram muito importantes para mim. Para mim, eles eram perfeitos. Infelizmente, eu não consegui me ajustar naquela família. E todas as noites que eu fiquei dormindo, eu orava por eles. Eu não sentia raiva. Eu sabia que eu tinha me colocado naquela situação. Talvez me faltasse paciência e coragem para mudar. Eu não quis enfrentar a vida como todo mundo enfrenta. Eu não quis me submeter a regras. Eu não me enquadrava. E quando a gente vai pra rua, no primeiro momento, é tudo muito sofrido. É difícil se adaptar. A gente se sente muito frágil. Em alguns momentos sentimos pena de nós mesmos. Depois vem a raiva. Mas no meu caso, foi diferente. Porque eu estava ali porque eu queria. Ninguém me jogou na rua. Como muitos companheiros que eu tive, não tiveram oportunidade de ter uma vida diferente. Eles só foram vivendo aquilo que a vida oferecia. Então a raiva não cabia muito
para minha vida. E conforme o tempo vai passando, nós vamos conhecendo outros. Embora as pessoas não saibam ou não queiram saber, entre os moradores de rua existe amizade. Existe a violência, sim. Existe toda a dificuldade, mas existe a amizade. Existem as afinidades. E mesmo não tendo nada, existe a mão amiga. Eu conheci muitos amigos. Nunca mais tivesse falado com a família? Não, muitas vezes eu vi algum deles passando. De longe eu via, reconhecia e me alegrava, mas não tinha coragem de chegar perto. Eu não queria impor a eles, o constrangimento e a infelicidade de ver a situação como estava. Eu não me sentia tão ruim, mas eu sabia, por já ter vivido do outro lado, eu sabia que eles iam levar um choque muito grande. Então eu não quis impor isso. Afinal, eu saí porque eu quis. Ninguém me expulsou. Apesar de muitas vezes ouvir eles falarem por trás das paredes que eu deveria ir embora. Eles nunca me mandaram embora. Eu saí porque eu quis. Eu saí porque eu não aguentei o peso da injustiça. Ser condenado por algo que eu não fiz. A rua te rouba muita coisa, mas ela te oferece a liberdade. Em alguns momentos, eu sempre gostei de analisar as pessoas que passavam. Em alguns momentos, eu via no rosto o cansaço, a raiva, o desespero. E eu me perguntava, o que será que aconteceu para estarem assim? Eles estão vestindo boas roupas, estão limpos, aparentemente saudáveis. Por que estão infelizes? Então eu olhava para meus pés, para minhas mãos, para o meu estado. E eu tinha alguma coisa que eles não tinham. Então, a rua te oferece alguma coisa. E por isso tantos ficam na rua. A rua aceita as pessoas como elas são. Não faz cobranças. Não os impede de percorrer todos os espaços. Serve de morada para quem não tem nada. Os excluídos da grande sociedade. Aqueles que são abandonados desde pequenos. Aqueles que perderam a razão de viver e se abandonaram.
se entregando, se jogando. E é assim que a sociedade vê o morador de rua, como um lixo, como se não fosse mais nada, somente um peso que só atrapalha, suja. E o amor que a gente recebe fica por conta de algumas pessoas que chegam, oferecem um prato de comida, um agasalho, uma medicação. E a gente sempre pensa qual vai ser a última noite em que vamos dormir ao relento. E muitas vezes a nossa alegria é ver a alegria dos outros. De tudo aquilo que eu consegui levar naquela noite, a única coisa que permanece comigo é a lembrança. Para quem eu posso me queixar se não para mim mesmo? Eu escolhi isso. Eu escolhi viver desse jeito. Eu fui também muito, não sei falar a palavra, orgulhoso. 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 Como é que você está agora, meu irmão? Conversaste com alguém já sobre isso? Agora eu tô juntando os pedaços. Tentando entender as coisas. Tentando aceitar que eu não poderia ter feito diferente. Eu não tinha queixa deles. Eu conversei muito com o senhor, que foi quem me trouxe pra cá. E ele me ajudou a eu fazer algumas reflexões. A minha mente já estava ficando mais perturbada. Então ele me ajudou a organizar meus pensamentos. Eu entendi algumas coisas. Eu sei que eu não vou conseguir rever os meus familiares para pedir perdão. Eu não sei se eu posso falar mais alguma coisa, mas Pode falar o que quiser, amigo. eu sou agradecido por todos os meus amigos da rua, por tudo aquilo que a gente viveu. Eu não posso dizer se isso aqui foi só história triste, não. A gente viveu momentos agradáveis, conversando, trocando ideia. Muitos que eu encontrei tinham sonhos ainda. Acreditavam que mais pra frente a vida deles ia ser diferente. E que aquele era só um período, uma passagem por aquela vida da rua. Conheci alguns que conseguiram ajuda. De alguma forma saíram, foram viver uma vida normal junto à sociedade. Arrumaram trabalho, lugar para viver.
não precisavam mais ficar na rua. E entre esses, alguns voltavam para ver como eu estava. E outros passavam, faziam de conta que não conheciam. Como se quisessem riscar da memória aquela vida. Eu nunca quis mudar. Porque eu pensava que eu não tinha esse direito de querer mudar. Eu estava na vida de rua porque eu quis. Eu tive oportunidades diferentes e não quis. Eu quis ficar na rua. Eu quis levar essa vida de liberdade. Eu escolhi não seguir regras. Então, eu só ia vivendo, um dia após outro. Se eu estava num lugar e alguém me corria ou alguém usava violência, eu pegava minhas coisas e ia embora. Saía. O morador de rua não oferece esse problema, ao não ser a mancha que muitos não aceitam. Nós não oferecemos problema enquanto estamos escondidos, quando ninguém nos vê. Quando não estamos estragando a paisagem, sujando. Eu entendi isso muito cedo. Então eu tentava sempre me manter mais recluso em cantos, meio escondido. Uma outra coisa que aconteceu comigo é que eu procurava andar sempre limpo. Onde tinha a oportunidade de tomar um banho, cortar o cabelo, fazer a barba, cortar as unhas, eu fazia. Porque eu pensava que se atirar tanto assim é como se estivesse cometendo algum mal contra si mesmo. Como se demonstrasse o ódio que sente por aquele corpo. Eu não sentia ódio pelo meu corpo. Então eu tentava me manter limpo. Sempre que podia, tomar um banho, cortar a unha. Mas é muito difícil. É difícil para um homem sozinho. Imaginem uma família, como existem muitas famílias que moram na rua. As mulheres, as crianças, os velhos são os mais atingidos pelas doenças, pela fome, pelo frio, calor. É mais difícil. Aí chegou o tempo que eu entendi que eu não precisava sair dali. E que já que eu tinha me proposto a ficar naquele lugar, eu podia ajudar os outros. Mas como alguém que não tem nada pode ajudar? Existem muitas maneiras. E aí que se criam as famílias da rua, as amizades. Uma coisa que eu aprendi é que não se deve juntar muita coisa. O morador de rua não pode ter muitos pertences, muitas roupas, muitas coisas. Porque quanto mais coisas tem, mais chama atenção negativamente da sociedade.
quanto mais coisas se carrega, mais se polui o lugar. Se enfeia, suja, é o que eles pensam. E quanto mais coisa o morador de Oa junta, maior é o alvo para aqueles que querem tirar suas coisas. Então não tenha nada mais do que você pode carregar no corpo. Uma roupa, um calçado, um agasalho, pouca coisa. A rua vai te oferecendo e te dando a oportunidade de sobreviver. Sobreviver. É um calçado, uma roupa, um pouco d'água, um pouco de comida. Às vezes precisa de uma medicação também. Então essas coisas existem. Existem pessoas que auxiliam os moradores de rua. Pessoas bondosas. E esse senhor que conversou comigo algumas vezes, ele me convidou para vir para cá. Eu sei que a adaptação vai ser difícil, mas eu estou disposto a, nesse momento da minha vida, começar a pensar um pouco diferente. Eu quero, a partir desse momento, ajudar essas pessoas assim como eu, que viveram tanto tempo e vivem nas ruas. Tem que ter uma maneira, um jeito de fazer diferente. Sem agredir, sem ofender, sem humilhar e sem excluir. Essas pessoas que são seres humanos não são lixo. São seres humanos com histórias muito diferentes umas das outras. Então foi por isso que eu aceitei, para ajudar a fazer um pouquinho diferente a vida desses todos, assim como eu, que vivem abandonados. Abandonados, muitas vezes pela família, amigos e outras vezes por si mesmos, que foi meu caso. Quem sabe amanhã eu não me sinta mais forte, com mais coragem, com meu espírito mais limpo da dor de tanta humilhação. E aí eu não volte até a minha casa para dar um abraço em cada um dos meus e pedir perdão. Não consigo nomear dor e humilhação.
abandono. Só posso te dizer que quem falou contigo agora foi o mesmo garoto que naquela noite saiu sem rumo. E que mesmo passando por tantas dificuldades e humilhações, continua amando sua família, os amigos, os animais de rua. Eu sei que esse lugar vai me dar a oportunidade de fazer diferente. O meu nome é Pablo. E apesar de todo o sentimento e emoção que eu senti aqui, eu quero dizer que foi uma das melhores conversas que eu tive. Muito obrigada. A gente agradece, Pablo.